Existe um princípio cabalístico bastante interessante que diz que sempre que a Torá menciona um pecado, ela também já fornece a cura para aquele pecado. E aí a gente vai ver um caso desses específico na porção dessa semana e que o Zohar chega também a ampliar para abranger outros casos da nossa vida. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vaikra. Hoje vamos focar só no parágrafo 50 do Zohar e estamos no 4º ano de leitura. Quando o livro de Vaikra começa, o nome Vaikra é porque Deus chama Moisés para dentro do tabernáculo para conversar com ele. E o Zohar explica para nós, ou tenta entender, o que Deus quer falar com Moisés. E ele diz o seguinte: Deus chama Moisés, fala da tenda onde eles estão, né, que o tabernáculo era uma tenda, e já avisa Moisés de uma profecia. Ele fala o seguinte: essa tenda onde nós estamos é temporária, ela vai em algum momento virar um templo, né, quando o povo de Israel entrar na terra, tiver o seu reinado, o seu governo próprio, vai virar um templo, mas esse templo vai ser destruído, né, pelo pecado do povo. Na verdade, a gente sabe que foram 2 templos e os 2 foram destruídos. Bom, e aí a pergunta que o Zohar faz é, tendo em mente aquele princípio que eu falei no começo do vídeo, né, quando eu dou o pecado, eu já tenho que dar a cura também, né, esse é um princípio cabalístico. Então o Zohar pergunta, já que Deus está falando para Moisés esse pecado que vai destruir o templo, qual é a cura? Bom, então é claro que a gente vê logo depois, se você continuar a ler a porção de Vaikra, que Deus começa a falar dos sacrifícios. Então o Zohar entende que os sacrifícios são o que permitem ou que espiam, né, para que o templo não seja destruído. Bom, e aí você já sabe que para nós na Kabbalah isso não tem nada a ver com literal. A gente não está falando da destruição física do templo, nem do sacrifício físico que era feito no templo. Então a gente tem que tentar entender o que esse princípio é na nossa vida. Então vamos começar com o princípio mesmo, né? Esse princípio de que quando vem um pecado, Deus já dá a cura, quer dizer, em princípios gerais, que sempre que algo ruim acontece conosco, né, isso que o pecado representa, Deus também já dá para nós a possibilidade de reparar aquilo. É mais ou menos parecido com aquele ditado que a gente tem em português, que Deus só dá para a pessoa o problema que ela pode suportar, né? É mais ou menos essa ideia. Então, se você está vivendo alguma coisa ruim, às vezes você não percebe, né, pela própria situação ruim, mas em volta de você, você já tem a solução para resolver aquele problema, tá? Esse é o princípio geral. No caso específico que nós estamos falando, destruir templo, sacrifício, de que se trata? Uma das visões, tá, tem várias interpretações, mas é a seguinte: o templo é o nosso próprio corpo, né? Nós temos que fazer o nosso corpo a morada de Deus, e quando a gente está pecando, então, quando a gente está fazendo coisa errada, a gente está maltratando o nosso corpo, né? A gente está tirando um pouco da santidade que o nosso corpo tem, e é isso que seria o pecar, o destruir o templo. Como é que eu reparo isso? Através do sacrifício. E aí nesta leitura, né, porque o sacrifício pode ser entendido de vários modos, a gente já abordou aqui no Zohar Diário, mas nessa leitura específica, o que seria o sacrifício? A Kabbalah diz que é o jejum, e que a gente também já abordou aqui. Por quê? Lembra que o sacrifício, ou se você não sabe, o sacrifício você punha a carne no altar e você deixava ela queimar inteira, gordura, carne e sangue, né? O animal queimava inteirinho. Quando você faz um jejum, o que está acontecendo do ponto de vista médico com você? A mesma coisa, você para de comer, o seu corpo entra num modo de consumir a gordura do seu corpo, né? Então muda seu metabolismo, muda a circulação, muda a gordura, e isso equivale a um sacrifício, né? Então é uma prática cabalística comum, você já deve ter ouvido falar. Temos alguns jejuns durante o ano, né, ligados a algum evento histórico que aconteceu, inclusive, por exemplo, com Purim vai ter o jejum de Esther. Mas você também pode fazer esse jejum, e é o que o Zohar está ensinando, quando você sentir que o seu templo está sendo destruído. É quase que uma dica de saúde, né, que o Zohar está dando. Quando você sentir que seu corpo não está muito legal por algum motivo, espiritual ou físico, que ele meio que saiu do prumo, uma boa dica às vezes é fazer um jejum, né, e isso ajuda a reequilibrar as energias do corpo. Um último detalhe só para que vocês saibam: no judaísmo, na Kabbalah, tem 2 tipos de jejum, e aí é legal saber de qual que nós estamos falando. Existem os chamados jejuns grandes ou maiores e os jejuns pequenos ou menores. Os jejuns grandes, maiores, como por exemplo do Yom Kippur, são aqueles que duram 25 horas, né? Então eles vão de um pôr do sol
de um dia ao pôr do sol mais 1 hora do outro dia. Vamos supor 6 da tarde de um dia, 7 da noite do outro. Os jejuns menores vão só durante o dia, só enquanto tem sol, ou seja, do amanhecer ao entardecer. Tá? Por exemplo, o jejum de Esther, que eu mencionei, é um desses menores. Você faz, sei lá, das 4, 5 da manhã até umas 5, 6 da tarde. Tá? No caso que nós estamos falando, voltando para o assunto místico, quando você está querendo dar uma reequilibrada no corpo, basta que faça o jejum pequeno, não precisa ser o de 25 horas. Tá? Então você fica sem comer enquanto o sol estiver para fora, né, enquanto o sol estiver se mostrando na terra. Quando caiu o dia, você já pode comer, e isso já dá a reequilibrada que nós falamos. Um bom dia a todos e tudo de bom.